Oi, meu nome é Fabiana Cabreira e eu estou novamente aqui na loja da Renata Blanco para trazer uma peça linda para vocês. Essa peça de hoje foi pensada em você, nosso cliente querido. Hoje nós vamos te ensinar a fazer uma roupinha nova para sua melhor amiga, que é a máquina de costura. Então a gente vai ensinar a fazer a capinha da máquina e um tapete com porta-acessórios. Vai ser uma peça bem legal para deixar o seu cantinho da costura ainda mais aconchegante. Então antes da gente iniciar essa aula, você se inscreva no canal, ative o sininho para você estar sempre por dentro das novidades. Então, vamos dar início à nossa peça. A primeira coisa que vocês vão fazer é colar o tecido principal na manta e fazer um matelaçado. A medida final dessa peça já matelaçada é 70 por 40, tá? Então é 70 por 40. Uma dica legal que eu vou dar aqui para vocês é que eu já fiz um matelaçado com o forro, porque assim não fica solto, tá? Então eu fiz um matelaçado aqui de 2 centímetros, já colocado o forro, tá bem? Então 70 por 40, tá? Então a primeira coisa que eu vou ensinar vocês aqui é fazer o bolso da frente, tá? Então a medida desse bolso é 15 por 40, tá bom? 15 no tecido principal e no forro. Você vai prender aqui, ó, com os alfinetes e vai fazer uma costura reta aqui. Então o tecido que eu usei aqui para essa peça é o terra e o poá é o estabilo, tá bom? É uma combinação bem legal. Então vamos lá, então nós vamos fazer uma costura reta aqui, prendendo esse forro. Se vocês quiserem que fique o poá aqui aparente, é só cortar 3 centímetros a mais de forro, tá bom? Aí você vira, coloca o tecido de forro todo para trás e faz um pesponto aqui. O bolso tá pronto. Agora a gente vai prender aqui, né? Na peça. É só colocar, ó. Posiciona ele aqui, bem retinho. E a nossa peça aqui, ele tem 40 centímetros, né? Então, o que que eu fiz? Eu dividi esse bolso em 3 partes. A parte do meio eu deixei com 14 centímetros e as laterais com 13. Começa fazendo uma costura de segurança nessa parte de baixo, porque assim já fica preso e não sai do lugar. Agora, vocês prendem as laterais. Pode prender pelo forro mesmo. E aí, agora eu vou fazer essa costura aqui, ó, que vai ser a divisão dos bolsos, tá bom? Eu costumo fazer essa costura, eu começo ela daqui de baixo, vou até na parte de cima e volto até a parte de baixo. Porque se vocês forem reto aqui e fizer o retrocesso aqui em cima, vocês correm o risco dessa costura se desfazer. Aí não fica legal a peça, né? Prontinho, a divisão já está feita. Então agora a gente vai partir para o acabamento já. Essa peça é uma peça rápida de fazer. Bom, aqui do outro lado eu já coloquei o viés, tá bom? O viés é uma tira de 4 centímetros. Tira uma tira aí do seu tecido de 4 centímetros, tá bom? Não precisa cortar enviesado, pode cortar de orelha a orelha mesmo. Então, ó, eu vou fazer essa parte de baixo, a outra parte de trás já tá feita, tá bom? Então, ó, é só colocar direito do tecido com o direito do forro. Então, ó, agora é só colocar pro lado direito, dá uma dobradinha e passa uma costura. Agora é só cortar o excesso de tecido e essa parte já está pronta, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a lateral dela. Quando eu fui fazer esse projetinho da capa de máquina,
eu pesquisei o tamanho das máquinas domésticas, tá? Então ela cabe em qualquer máquina doméstica, tá bom? Se você tiver uma industrial, aí você vai ter que medir pela máquina industrial mesmo, tá? Mas essa medida aqui dessa capa cabe em todas as marcas, tá bom? Aqui então, ó, eu tenho a lateral. Eu fiz a mesma coisa. Eu colei na manta R2, fiz um matelaçado de 2 centímetros já com o forro, tá vendo? E aqui embaixo, ó, eu já coloquei o viés igualzinho esse que eu ensinei vocês fazerem agora, tá bom? Então, a medida dela aqui, ó, é 29 por 21. Esse canto arredondado aqui, ó, que eu fiz aqui do lado, eu fiz de um jeito que vocês não precisem de molde. Então, vocês colocando na régua de corte de vocês, vocês vão colocar a régua aqui ao meio e vai medir 10 centímetros para cá, 10 centímetros para baixo. E aí você arredonda. É simples, facinho de fazer, tá bom? Então, ó, já tá na medida certinho da lateral aqui. Então, o que vocês vão fazer? Eu tenho duas maneiras para colocar essa lateral. Eu posso colocar ela com o viés aparente, que é assim, que é com o viés para fora, e eu posso colocar o acabamento para dentro. Eu vou colocar essa daqui com o acabamento para dentro, tá? Com a ajuda de clipes, vocês vão colocar a volta toda aqui. Como essa medida que eu passei para vocês está exata, então vocês podem começar pela ponta. Prende a ponta e faz toda a volta, tá bom? Então, ó, já tá preso. Limpa bem as linhas para ficar um trabalho bem limpinho. Ó, então eu já coloquei aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o viés, que é para esconder essa costura. Eu vou dar uma dobradinha, ó, no viés e jogo ele para dentro, ó. E eu sempre vou pelo lado que tá tombado aqui da peça, tá bom? Então, ó, é só dar uma dobradinha e começar costurando por aqui. Então, agora é só jogar pro outro lado, prender e passar a costura. Prontinho. Então, ó, aqui, ó, tá o avesso da nossa peça, certo? Agora eu vou desvirar, ó, e vocês vão ver a diferença do viés para fora e do viés para dentro. Vai depender aí do que você vai querer dar de destaque no tecido, tá? Olha lá. Então, aqui tem os bolsinhos e o viés aqui tá pra dentro, tá bom? Agora que a gente terminou a capinha da máquina, nós vamos fazer o tapete, tá bom? Então, lembrando que essa estampa aqui é o terra e esse poazinho que a gente tá usando é o estabilo. Entra no site da Renata, escolhe uma estampa que combine com você e escolha mais algumas, porque eu tenho certeza que vocês vão ter encomenda dessas peças, tá bom? E a coleção nova está linda. O site, então, é www.renatablanco.com.br. Entra mesmo para olhar, tá bom? Então, aqui, ó, o que eu fiz? Eu cortei o tecido terra na medida de 55 por 60. Eu matelacei ele, a manta e o forro, igualzinho que eu fiz na capa, tá bom? Aqui, ó, para fazer aqueles bolsinhos lá da frente, eu cortei um plástico cristal. Não fiquem com medo de costurar isso, porque como vocês vão estar costurando em cima do tecido e não do plástico, então vocês não vão ter dificuldade de fazer essa peça, tá bom? Então, aqui o que eu fiz? Eu cortei o plástico cristal na medida de 15 centímetros por 55, que é a medida aqui da nossa peça, tá bom? Então, ó, e eu cortei aqui um viés de 4 centímetros e prendi ele inteiro aqui. Depois, ó, o que vocês vão fazer? É virar e fazer o pesponto desse viés, tá bom? Prontinho, ó. Então, eu fiz aqui o pesponto, tá bom? Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão posicionar esse plástico aqui na parte de baixo, certo? E vai fazer uma costura de segurança aqui para segurar ele. Se vocês quiserem, antes de posicionar, já marca com o giz, divide esse bolso em 4 partes, tá? Que aí o giz já fica marcado por baixo do plástico e vocês conseguem enxergar melhor. Então, agora, vocês vão fazer uma costura em cima daquela marca de giz aqui, ó,
separando os bolsos, tá bom? Depois que vocês fizerem essa parte da costura, o que vocês vão fazer? Vamos esconder essa costura aqui, ó, com o viés. Aqui também não precisa cortar enviesado, pode cortar ele reto, tá bom? E eu vou dar uma dica legal para vocês aqui de como fazer o canto mitrado nessa costura, tá? Então, ó, direito do tecido com direito da peça, dá uma dobradinha, ó, para fazer o acabamento. Então, eu vou costurando aqui reto, certo? Quando eu estiver chegando quase que no final, vocês param mais ou menos a medida de um dedo antes e dá um retrocessozinho. Eu vou dar uma dobradinha pra lá, certo? E depois uma dobradinha que vem pra mim. E aí vai ficar o canto mitrado, tá bom? Então, ó, quando vocês estiverem terminando aqui o viés, que ele for encontrar com a outra peça, vocês vão passar um pouquinho em cima do viés que você já costurou, tá bom? Certo? Então, ó, eu coloquei o viés na volta toda e olha aqui que bonitinho que fica o acabamento quando a gente faz o canto mitrado. Fica bem retinho. Então, agora é virar esse viés todo pro lado de dentro e fazer uma costura na volta toda e sua peça vai estar pronta. Então, a gente finalizou, então, essas duas peças, tá bom? Que é a capa de máquina e o tapetinho. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e quero também pedir para vocês compartilhar esse vídeo, tá bom? Que conhecimento a gente compartilha, tá? Obrigada e até a próxima!